Boa noite, pessoal. Mais um dia a gente está reunido aqui, né, no nosso podcast. E eu queria convidar você para estar atento a todas as informações que a gente vai estar passando aqui. É uma conversa bem descontraída, tranquila, não tem nada demasiadamente, né? Sempre a gente gosta de fazer uma coisa com a maior transparência possível. Nosso podcast, que é o Abertura, tem a visão da gente esclarecer alguns fatos importantes, algumas coisas que a gente precisa deixar mais visível, né? Sem tanta... Sem nada a esconder, né? Por isso que o nome é Abertura. Abertura para que a gente possa ter a abertura de falar aquilo que a gente pensa, lógico, dentro de um contexto bíblico também, e do nosso dia a dia, das nossas experiências. Quero te convidar para ficar com a gente, né? Nós temos aqui convidados maravilhosos que vieram nessa noite participar conosco, e nesse bate-papo vai ser bom demais, porque a gente vai estar aqui trocando ideias. Eu acredito que vai ser muito bom. Nessa noite a gente tem aqui nossos 3 convidados, né, maravilhosos, que é o nosso querido Davis, né, tá aqui, nosso Vicente, e a nossa Carol, nossa líder aqui dos jovens, né, sempre com essa felicidade, a mãe dos Lucas, esposa do Serginho que está ali olhando para a gente. E hoje eu quero compartilhar com vocês de um tema abençoado, né, tenho certeza que vai ser de grande proveito, né, aqui todos vão expressar suas opiniões, vão trazer um conteúdo bom para que a gente agregue valores àquilo que a gente conhece. E nós precisamos esclarecer algumas coisas. O Abertura dessa noite, ele tem como visão assim mostrar o que é uma pessoa que não tem um posicionamento definido ainda, mesmo estando dentro da igreja, né? E eu queria que até colocar aqui, Talmi, o tema de hoje, queria compartilhar com vocês, né? Acho que pela imagem, você que estiver em casa assistindo, compartilhando com a gente, você vai tomar algumas direções do que a gente vai estar falando nessa noite. Talvez isso aqui pareça com alguém que você conhece, ou até pareça com você mesmo, né? Embora a gente tenha mania sempre de dizer, fulano estivesse aqui para assistir, às vezes é até para a gente mesmo, né? Isso. Então, a abertura dessa noite a gente vai estar tendo como uma base bíblica, pelo menos a minha que eu quero colocar aqui nessa noite, é a questão de você estar em cima do muro. De você ficar em cima do muro, né? Se a gente lançar isso antes da eleição, o pessoal já estava pensando que a gente está aqui falando de política, né? Ainda bem que essa edição vai sair né? Pós-eleição. E eu gostaria muito que vocês assim entendessem esse assunto, que é um assunto que a gente precisa muito tocar, né? Porque estar em cima do muro é um problema. Não deixa de ser um problema, mas não é um problema que não possa se resolver, né? E a gente tem um norte aqui. Por exemplo, a gente vê que das 7 cartas que foram escritas ao Apocalipse, para as igrejas do Apocalipse, uma delas foi para a igreja de Éfeso. E Jesus fez uma grande crítica, né? Porque aquela igreja ela era uma igreja caída, né? Ela tinha caído do amor, né? Jesus mandou que eles lembrassem onde tinha caído e voltassem ao primeiro amor, né? O Senhor fez uma crítica àquela igreja, porque aquela igreja tinha trabalhos, tinha obras, como muita gente tem. Mas ela não estava na visão de Deus, né? E o que Jesus mandou é que ela voltasse às primeiras obras, né? E a pergunta nessa noite aqui para todos vocês o que você acha de uma pessoa estar dentro da igreja e viver nessa condição sempre de estar em cima do muro, né? Porque se eu fosse pegar uma igreja que realmente já estava fora do contexto, eu ia para Laodiceia. Não era nem quente, nem fria, né? A gente vai vendo sempre que Jesus, daquelas 7 igrejas, ele criticou seriamente 6 igrejas, né? Elogiou uma, né? Filadélfia, salvo engano, né? Deixou bem claro assim como era um povo que tinha uma vontade, né? da palavra até. Mas é o nosso dia a dia, o que vale é isso. A igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje, né? Como nós vivemos nos dias de hoje, e aí a gente quer trazer um pouco do norte de cada um de vocês aqui. Carol, que cuida de jovens também, né? Pode expressar a sua visão sobre o que é que você acha de uma pessoa estar na igreja e constantemente em cima do muro, né? O que é estar em cima do muro, na sua opinião? Continuando em Apocalipse, né? Em Apocalipse 22:11,
Jesus deixa bem claro, dizendo assim, que se você está impuro, fique mais impuro. Se você é injusto, seja mais injusto ainda. Agora, se você é santo, santifique-se mais. Então, eu acredito que uma pessoa que está dentro da igreja, ela precisa escolher o caminho dela. Até mesmo porque quando a gente fala do muro, o muro já é do Satanás. O muro já é dele. Então, aqueles que estão em cima do muro, na verdade, talvez ainda não caiu em cima, já fez uma escolha por ele. Porque se eu estou em cima do muro, é porque eu já fiz uma escolha em estar com ele, em estar com Satanás e não com o Senhor. Porque o Senhor, ele nos deixa muito claro o que ele quer de nós. Então, se eu estou na igreja, eu preciso me santificar cada vez mais, para que a minha vida seja realmente um espelho para as outras pessoas que me vê. Porque é isso que o Senhor espera de nós, né? Que nós possamos expressar a glória dele por onde quer que nós fomos. Não é nenhum sacrifício, é uma vontade de Deus. É uma vontade de Deus. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Isso. Ela tem que viver um regime para poder ser de Deus, né? Um regime bem ditatorial, aquela coisa que você tem que ser, você não pode isso, não pode aquilo, não pode. E termina não sendo uma coisa de coração, e sim de obrigação. Isso. Né? Se a gente olhar para Josué também, já pegando outro gancho, quando Josué ele conversou lá com o povo, né, de Israel, depois que eles já entraram na terra e tudo mais, ele falou assim, olha, tá aqui toda a terra, né, agora é a escolha de vocês. Se vocês quiserem continuar servindo aos deuses antigos, então é a escolha de vocês. Mas eu e minha casa vai servir ao Senhor. Às vezes a gente fala isso como uma promessa, mas isso não é uma promessa. Isso foi uma escolha de Josué. Josué deixou bem claro, né? Exatamente. Uma decisão. Deus espera isso de nós, que nós venhamos ser pessoas decididas por Ele, de preferência, né? De preferência por Ele, mas Ele deixa muito claro em Apocalipse, se você é injusto, é melhor que se você se lambuze mesmo, porque ficar em cima do muro, essas pessoas serão vomitadas pelo Senhor. A igreja, nesse momento, assim, a igreja no mundo, né? Estou me referindo só à nossa igreja, estou falando a igreja de Cristo. Vocês veem, assim... Eu acredito na igreja, sou sincero a dizer. Tem gente que mete pau em igreja, que acha que ser desigrejado é melhor. Na verdade, eu acho que tem um espírito de rebeldiazinha nesse coração, de não se submeter, né? Já são esses até que estão em cima do muro, né? Ainda põe adesivo nos carros, faz tanta coisa aí na rua, e até incentiva uma pessoa a estar desigrejado, né? Na visão de vocês, no dia a dia, eu, pelo menos há 25 anos atrás, eu achava que existia uma comunhão maior, uma adoração maior, uma responsabilidade maior, né? Como é que eu posso falar, meu Deus? A gente viu os grupos de música, as peças teatrais nas igrejas, os grupos jovens, né? Ainda que a gente cantava com a mãozinha para trás, né? Não era assim? E hoje eu vejo assim que essa modernidade em si, eu não sou contra a modernidade, eu sou péssimo nessa área de rede social, mas eu acho que muita gente abusa até disso, né? Poderia até estar usando seu Instagram ou seu WhatsApp, suas redes sociais, para até ser um maior exemplo, ser mais sal, mais luz, né? E a gente vê tão pouco isso hoje em dia, né? Eu vejo isso com uma grande dificuldade, entendeu? Então, assim, para estar em cima do muro, eu acho que, por mais que a gente diga, está em cima do muro é quem está no adultério, quem está na cachaça, né? Tem tanta coisa que pode estar ficando em cima do muro, né, Davis? Isso. É aquele ditado que diz assim, né? O crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. É no mundo. E quando pega o gancho que o senhor falou do congregar, eu entendo também que o congregar é necessário. Por quê? Não é só pelo ensinamento da palavra, não é só pela escola, pela EBD, não é só pelos louvores, não é só... Mas tem também conexão com aquilo que Jesus diz assim, o que a Bíblia diz, né? Que eu falei nesse instante. Aquele que acha que está em pé, cuide para que não caia. Sim. O congregar quando você está fraquinho, quando você não está bem, sempre vai ter aquele irmãozinho que vai dar aquele apoio. Do lado, né? Aquele Do irmãozinho que lado. vai perguntar como é que você está. Eu costumo dizer a Vânia que quando nós chegamos na Rocha Eterna, a gente foi bem acolhido, a gente foi bem abraçado, Amém. a gente foi recepcionado. Que bom. E eu disse, Vânia, olhe que a gente já tem mais de 20 anos no caminho do Senhor, mas sempre a gente vê isso como assim, algo, parece que é a primeira vez. Vânia, que coisa boa. Vânia, que receptividade boa. Vânia, ela disse, Davis, é muito bom. Então,
Sem o congregar, isso não existe. Não. Isso não existe. Não existe o irmãozinho chegar para você, o seu irmão em Cristo, e sentar com você, olhar no seu olho, fazer o que Tiago diz assim, eu vou trazer uma oração, mas vou trazer uma ajuda material, vou trazer um alento, eu vou trazer a fé, vou trazer a obra, eu estou com você. Por mais que a gente tenha a correria do dia a dia, a igreja hoje ela está num tempo, nós já estamos vivendo o apocalipse, mas de repente a gente já está numa geração, num momento da palavra de Deus, as profecias, as revelações, ensaios, né? já os ensaios. Então a gente tem que entender, respeitar esse momento seguinte, entender, cara, a gente está num momento, eu como igreja estou num momento hoje no mundo, o corpo, que não é aquele momento da igreja primitiva, não é aquele momento dos grandes profetas que revelaram no mundo, como Benihim e outros que vieram. A gente está no momento nosso, mas qual é o momento? Como é que eu tenho que entender o momento da palavra hoje para a igreja? Então a igreja está passando por muitos eventos políticos, eventos de tanta situação. E movimentos também, movimentos também. Aparece movimento esse, movimento aquele, né? Isso. Movimento ali, movimento aqui, shows, né? Também. Leva uma parcela. Uma vez eu ouvi uma palavra de você receber informação. Que é bom você receber informação, mas a informação demais termina desinformando muito, né? Às vezes, uma coisa que eu achava interessante que acontecia aqui no nosso ministério é que o pessoal estava aqui com a gente o tempo todinho. Aí ia para um congresso. Quando voltava, dizia, eu vi Jesus. Ai, eu recebi uma revelação, eu recebi um alimento. Meu Deus, eu nunca tinha recebido uma palavra dessa. Aí quando a gente vai perguntar o que foi falado, a gente diz, meu Deus, já se pregou tanto isso, né? Parece que está aqui, mas não está conectado, né? Isso também está em cima do muro, não sabe nem de quem está ouvindo, se está honrando a quem está ouvindo, né? A gente sofre. E também assim, a dispersão. Apesar de toda essa correria, a comunhão ela ainda existe, mas, porém, contudo, todavia, existe uma certa dispersão nossa. Isso. Talvez no se disciplinar dentro da congregação e entender que a congregação é o lugar que Deus chegou para Moisés e disse assim, tira tuas sandálias, porque o lugar aqui é santo. E congregai-vos e vinde é um conselho da palavra de Deus, né? Fica descalço, porque o lugar aqui, eu estou aqui, a minha presença tornou esse lugar santo. Então, o santuário é um lugar de não dispersão. O Davis, lá em Atos 2, a partir do versículo 42, diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso é princípio da igreja. Isso. A igreja foi chamada para isso. Né? Se a gente observar hoje em dia, as pessoas, elas quanto ao congregar, quanto a você ter um sacerdote, quanto a você ter um líder espiritual sobre a sua vida, eu acho que tem muita gente que hoje em dia não aceita mais isso. Entendeu, Vicente? Muita gente não quer, como é que eu posso falar? Não queria falar, não é ser corrigido, mas ele não quer que ser aparado. Podado, né? Podado, é isso mesmo. Quando você tá por um caminho que você tá vendo que a pessoa vai cair, aí vem uma pessoa, dá uma palavra sábia, muitas pessoas não querem ouvir. E eu acho muito importante, assim, no meu caso, a questão do congregar, da igreja, porque eu me converti aqui, tem 8 anos que estou aqui. Se você analisar minha vida antes, era uma coisa. Depois que eu comecei a congregar aqui, e como você falou, na questão da receptividade, ele mexeu muito comigo, porque eu tinha uma visão totalmente diferente de igreja. E você tá junto, a comunhão com os irmãos, um apoiando o outro, com a palavra, com o apoio, tá junto, abraçar. Às vezes você não precisa de nada, de um abraço. Só de um abraço. O cara chegar e te dar um abraço, como é que você tá? Entendeu? É só isso. E Camarguinho ficou marcado aqui. Camarguinho. Daqui um dia entrar o Camarguinho também para entrevistar aqui, né? Sim. Mas é isso, Vicente. Eu acho que essa questão da gente também decidir, porque estar em cima do muro é isso. A gente não se decide. Tem pessoas que a gente diz, irmão, eu como pastor, aí fica às vezes assim, Senhor, parece que eu estou falando no deserto. Fulano tem isso para a gente fazer, fulano tem isso para a gente fazer, aí tem a obra, aí tem não sei o quê, aí ninguém vem, aí a gente olha assim, poxa, parece que não tem mais aquele amor, né?
aquele calor. Aí a pessoa diz, eu não tenho tempo. Mas não tem nada mais que entregue os crentes do que os Instagram dele, né? Porque a gente vê eles passeando em shopping, em praia, na casa de amigo, visitando, postando. Quer dizer, e não tem tempo para tudo isso, porque não tem tempo também para estar na igreja. Exato. Eu acho que esse problema é dos pastores todinho por aí. Tem pastor que não tem nem coragem de dizer, com medo de perder o rebanho. Mas a gente vê as pessoas em cima do muro. Tá em cima do muro é como Deus que tirou os hebreus do Egito, o tempo todinho aquele povo estava com Moisés subia para orar, quando voltava ela tinha um substituto, o bezerro. Né? A gente vê essa substituição. Né? Os bezerros de ouro ainda existem hoje em dia. Isso. Tem muito bezerro de ouro aí, cara. Né? É porque Moisés foi aquele salvador que Deus levantou para tirar o povo do Egito, para trazer o povo para Canaã. Mas durante aquela caminhada, Moisés se atribulou muito com aquele povo, porque era um povo que dizia, o rio está cheio, porque não deixou a gente voltar, morrer lá mesmo, para que trouxe a gente para aqui? Quem está em cima do muro é assim, qualquer apertozinho já diz, quando eu estava no mundo eu vivia tão em paz, eu não tinha tanta guerra não, depois eu vim para a igreja. Tem gente que diz assim, olha, depois que eu estou na igreja eu nunca vi tanta da luta. Eu fico pocado quando eu vejo essas coisas. Porque o maior problema das pessoas é elas mesmas que criam. Aí para elas se saírem, elas dizem, é porque eu estou fazendo a obra. É porque eu estou na frente de um trabalho, né? Eu tive um jovem esses dias, ele disse a mim, pastor, desde que eu entrei no louvor, né? Posso falar aqui claramente, que eu não tenho que esconder nada das minhas ovelhas, né? Mas olha, só porque eu me posicionei para tocar em uma das nossas igrejas e tal. Olha, criou-se uma guerra na minha casa, começar, eu digo, e foi por causa da igreja? Foi porque tu foi tocar? Tu não tem esse problema, não? Tem, porque tu colocou, quer dizer, às vezes até cria até assusta quem quer fazer alguma coisa. Sim. Não sei se você... Afasta. Afasta, não afasta, Carol? Sim. E às vezes ele começa a fazer uma obra, aí surge qualquer circunstância, ele diz que o inimigo se levantou, que tudo é culpa do inimigo. Às vezes o inimigo tá levando culpa. O inimigo é ele mesmo sem dele. ter culpa. Coitadinho, né? Entendeu? Pobre. Tudo. O inimigo se levantou, que isso, cara, começa o negócio, às vezes acontece circunstâncias no meio do caminho. Deixa o negócio fluir, continua, persevera. Entendeu? No caminho do Senhor. Semelhantemente, a gente vê assim pessoas em cima do muro. O Judas mesmo andou tanto com Jesus, né? Mas ele nunca tomou uma decisão. Olha, tem tanta gente boa. Porque se você olhar, Judas foi um cara bom. Ele foi para a missão, não foi? Isso também tem a ver com aquela palavrinha que hoje em dia está usando, aquele tal de sincretismo religioso, que é uma junção. Eu quero determinadas coisas, mas não quero abrir mão de outras. E para andar com o Senhor, a gente precisa abrir mão de algumas determinadas coisas. Não, sem renúncia não tem cruz. Não Aí tem entra, cruz. aí entra o que a Carol falou, entra o que a Bíblia diz assim, a militância que Paulo diz, a militância entre a carne e o espírito. Tudo que afasta do Senhor é idolatria. Ou seja, se as redes sociais na minha vida me afastam de Cristo, ela está sendo mal para mim. Eu preciso Eu aprender estou a botar idolatrando isso, ela. né? Ela está sendo um bezerro de ouro, ela está sendo um Deus, né? Um Deus menor. Então, essa militância, se eu tenho como estar no shopping, na praia, que isso tudo não é errado, está Não. tudo certo. As ferramentas tudo tem que ser digitais, com seu equilíbrio, tudo né? certo, Exato. mas com equilíbrio. Mas, como Jesus diz assim, buscar primeiro o reino dos céus. Ou seja, o reino, ele não está só, então eu vou buscar o reino, então eu tenho que fazer a obra. Buscar o reino é só estar na igreja, não. Buscar o reino eu tenho que ter uma vida com Cristo. Sim. E as outras coisas eu vou praticar. Por exemplo, eu tenho uma vida com Cristo e vou à igreja, eu tenho uma vida com Cristo. Porque o resultado de alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, é porque a vida é com Cristo e você está alegre para ir para a Porque você congregação. não vai pedir na congregação, você vai fluir, né? Pronto. Exato. Você vai cultuar, agradecer pela sua vida com Cristo. Então você tem uma vida com Jesus e o resultado eu vou a uma praia, mas eu vou a uma praia para louvar o Senhor, eu vou estar numa praia, mas tendo prazer de vislumbrar tudo aquela A natureza. criação, Eu vou estar no shopping, mas eu vou aproveitar o lado bom do shopping, eu vou para o cinema, vou assistir um filme bom, mas tudo sabendo o seguinte, eu estou com o Senhor do meu lado, eu estou com Cristo Porque na minha isso não é vida. proibido, isso não é Não. proibido. Ser feliz não é proibido, não, minha gente. Não. Né? É Bem livre, é contrário. ser É livre, livre, né? É, É eu- diferente a liberdade da libertinagem. Isso, exato. Né? Eu acho que estar em cima do muro, para mim, não é uma questão espiritual, mas é uma questão de caráter.
né? Às vezes a gente vê atitudes de algumas pessoas dentro da igreja. Vamos falar de uma igreja lá em Jerusalém, uma igreja que Paulo estava, né, com Pedro, né? Está escrito isso em Gálatas, capítulo 2. Pedro, quando chegava os gentios, se comportava como gentio, né? Sim. Isso. Depois, quando chegava os da lei, os religiosos, né? Você vê gente assim, vocês veem gente assim no dia a dia. Gente que tem essa dupla personalidade. Eu já vi. Né? Já vi situações assim. Aí, o que é gostoso disso aí, eu gosto de Paulo, porque Paulo pegou ali, né? Paulo chegou assim, sou Pedro. Né? Pôs o dedo assim na cara dele e fez, tu não é judeu, quer fazer o povo ser judeu, né? Tu quer fazer o povo ser uma coisa que o povo não é. Quando chega outro, tu também... Tu tá que nem um crente camaleão, nas palavras, não está escrito isso na Bíblia, né? Mas na palavra do dia a dia. E a gente vê isso. É tão ruim quando a gente vê um irmão com uma dupla personalidade. 007. Ele quer se adequar a todas as circunstâncias ali. É o crente camaleão. Quer viver. O cara chegou, tá no mundo, ele vai viver o mundo. É. Se está na igreja, ele vai viver a igreja. É. Entendeu? E não segue um posicionamento. E não toma um discernimento de viver a A palavra. palavra de Deus. Entendeu? É. Quando eu comecei aqui, eu comecei como visitante, né? Douglas já era cristão. Comecei como visitante e gostei. Graças a Deus as coisas foram fluindo. Até o dia que eu disse, próximo domingo que eu ir, eu vou lá na frente. Eu lembro, foi tão lindo. Eu me posicionei, graças a Deus. Foi a bênção de Entendeu? Jesus. E assim, foram as circunstâncias que a gente passou por uns problemas, questão de saúde do meu pai e tudo. Mas graças a Deus eu me posicionei. Há anos atrás, quando eu era adolescente, eu já tinha ido em algumas igrejas. E até o meu outro irmão do meio tinha me levado. Aí um dia ele falou, vai lá na frente e tudo. Eu disse, olha, eu não vou, porque no dia que eu for, não tem volta. Eu não vou lá na frente para ficar brincando. Para ser hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Isso. Entendeu? Aí hoje eu vou numa festa, Hoje amanhã eu até vou pra um igreja. diácono, é? Entendeu? Graças a Deus. Ele me convidou para ser diácono, pastor, fiquei relutando uns dias. E assim, busquei orientação da minha mãe, que é pastora. Amém. Pastor Isabel, uma bênção. E Abração ela- pra senhora, viu aí, viu? E ela falou, disse, meu Ele filho, vai estar aqui pra gente conversar. vai em breve. E ela falou, olha, meu filho, eu nunca quis ser pastora, nunca quis ser nada, mas o Senhor chamou Vai e eu fui. conduzir. E hoje estou aqui. Conduz, E né? foi quando eu me posicionei e disse, não, vou servir. Entendeu? E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, Saiu de cima do muro, eu quero tomou uma que- posição. Exato. eu quero que o Senhor flua e me use como um canal Glória de a Deus. Deus. Cada dia mais. É porque uma pessoa em cima do muro, ela até enfraquece quem tá perto, né? Eu anotei umas coisinhas aqui que eu queria mostrar a vocês. Tipo assim, né? Quando eu falo em posicionamentos, tem a ver com caráter, é só isso mesmo, né? Porque tem gente que não tem caráter mesmo. Aí o povo, não, tá possuído, tem um espírito maligno ali, conversa. É falta de caráter mesmo, né? Falta de vergonha na cara, a gente precisa entender isso, né? Pedro, ele sofria dessas falhas a vida dele toda. A gente viu até ele se restaurar mesmo, né? A gente vê assim, pessoas em cima do muro. Vamos lembrar assim, uma coisa que eu fico olhando, que a igreja eu acho que peca nisso, um ator quando se converte, né? Um cara desse famoso, parece que cria uma fama ao redor dele, né? Em vez de criar uma intercessão ao redor dele. Né? Parece que tem até um tratamento diferenciado, porque o cara era ator, o cara era cantor, né? E aí o cara vem para a igreja é um lugar que Jesus disse, aprender de mim que sou manso e humilde, né? Sim. Assim, é holofote, né? Aí o que acontece? O cara tá aqui e aí fica doido, pensa o que é que vai fazer da vida agora, cadê, né? Isso aconteceu lá em Samaria, que o Simão Mágico, quando perdeu a fama, ficou doido. Então a gente vê que as pessoas ficam em cima do muro porque elas não tomaram a decisão real por Cristo. Mas isso é no mundo que a gente vê. A gente vê as pessoas, quando eu vejo assim, no Brasil já teve até a igreja dos artistas, Sim. né? E não deu certo, né? Porque eu acho que tem que ser Jesus, né, gente? É uma realidade. O que é que acontece? Quando a gente quer falar sobre posicionamento, eu anotei algumas coisinhas aqui que eu acho que é bem interessante. Tem várias coisas que não estão se posicionando, né? É necessário. A gente às vezes assim vê pessoas que têm dificuldade em se posicionar. Vamos falar uma coisa da igreja, em ser um dizimista. Meu Deus,
A igreja tem que... Eu mesmo tenho 25 anos de igreja. Eu nunca gostei de estar falando de dízimos e ofertas. Sabe por quê? Eu acho isso uma coisa tão pequena. Porque se eu estou na igreja, eu tenho compromisso de manter a igreja física da terra. Sim. Não preciso que ninguém me imponha isso. Então são pessoas que ainda são dona dos seus dinheiros, dona dos seus recursos. As finanças delas não têm o domínio de Deus ainda. Deus não tem o domínio. Ah, porque dizimar não é certo. Mas aonde você aprendeu também que é errado? Qual foi a base bíblica? Né? A gente vê eu vejo até a hipocrisia de certos ministérios que pregam que dizimar e ofertar é errado, mas mantém os anciãos. Eu não entendo isso. Né? Já que é uma prática que o próprio Jesus falou. A gente vê escola bíblica, estudo bíblico. Nós temos uma dificuldade de ver pessoas se posicionando. Muito. Aí elas ficam 10, 15, 20 anos dentro da igreja. Aí ela começa a achar a igreja chata, o pastor chato, as pregação ruim, o cansaço. Por quê? O meu justo viverá Da fé. da fé. A fé está onde? Em ouvir a palavra. Em ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Aí você fica o tempo todo dentro da igreja. Eu não entendo isso, não. Tem crente que diz assim, eu vou morrer, eu vou para onde? Quantos anos tem de igreja? 10. Misericórdia, tu não sabe não como vai ser. Quer dizer, a gente tem que dar uma aula aqui. É. Né? Tá É precisando. difícil, sim. Porque quer dizer, o que você passou esse tempo todo dentro da igreja fazendo do quê? Que você não aprendeu nada sobre ceia, batismo, né? A pessoa chega, conta uma coisa, você acredita. Né? E cadê a palavra, né, irmãos? Chamado ministerial. Deus tem chamado pessoas e mais pessoas para o ministério. A Mas seara é elas grande. ficam em cima do muro. Elas não tomam uma posição. Tem medo, não sei se ela tem medo, não sei. Eu acho que ela, na verdade, tem medo de receber ordem. Sim. Eu acho que a maioria dessas pessoas vou nada por mandar, eu tenho que fazer o que é que eu faça. Eu acho que é mais ou menos por aí. Entendeu? Porque se você disser assim, não estou preparado para assumir algo, Deus não precisa da preparação da gente. Não. Deus precisa da obediência da gente. Moisés Da mesmo não se disposição. sentiu preparado, né? E o Senhor foi levantando que ali ele pelo tinha? lado dele. Gago, é? É. O próprio Josué, Josué. assim que Moisés foi recolhido, também relutou e Deus o chamou. A gente vê muita gente, a gente pula um pouquinho, às vezes tem gente assim, o senhor fala muito de jovem, né? O senhor cobra muito. É porque assim, tipo, crente dormindo na casa da namorada crente. Eu não concordo com isso. Não. Eu acho que isso não é legal. Como é que você... Pólvora e fogo se juntam? A menos que queira fazer realmente. A explosão. Ao É menos risco. que queira É explodir. Né? Às vezes você vive dentro da igreja, mas os seus conceitos é de uma pessoa que está ali, ó. Né? Você anda ali, né? Cadê aquele bichinho mourinho? Bota ele aí para mim. Aquele abençoadinho, só para eu lembrar, né? Às vezes você tá na igreja, tá ouvindo a palavra, mas tá assim. Sim. É o tempo todinho. Bom, se eu pular pro lado de cá, eu vou perder o lado de lá. Se eu ficar no lado de lá, eu vou perder o lado de cá, né? Tem gente que não deixa, que não caminha com Jesus para não perder os amigos, o churrasco da casa da família. Agradando a dois senhores, né? Não é isso? Sim. E vai desagradar um que é o Senhor Jesus. Uma falta, né, Vicente? Certas pessoas, não. Como uma vez eu assistindo acho que foi um show o DVD do Juliano Som, ele falando sobre o Evangelho Light. Até aqui eu vou. Só até aqui. Então, assim, muitas pessoas, que é o quê? Tá buscando numa igreja, buscando no Senhor, as bênçãos, as coisas que interessam a ele. Isso. Agora, quando o Senhor chama para ele viver o propósito do Senhor na vida dele, Isso. aí não, peraí, não. Pra mim é só até aqui. É só as bênçãos financeiras, é só questão de Basta. bênção familiar, é só estar com minha família organizada. É. Mas não quer realmente viver o que o Senhor tem pra vida dele. Não quer mergulhar. Não. Não quer. Não abre mão, né? Não abre abre. mão, né? É que eu sou assim, eu quero viver isso. Né? É muito difícil para você pegar uma pessoa que viveu no mundo. Às vezes não é legal. Você vai achar ruim, vai ser circunstâncias, situações que você vai ser podado mesmo. Sim. Entendeu? Tem coisa que eu gosto, que eu gostava, que eu vivia, que hoje não dá mais para Não mim. cabe. Eu gostava muito, eu vim do meio rural, do agro, eu gostava muito de ir na vaquejada e gosto e amo cavalo até hoje. Mas não me cabe mais eu numa vaquejada. O que é que tem numa vaquejada hoje? Entendeu? Você não vai conseguir ficar ali Não vou conseguir ali. sem ouvir a farra, a festa. Entendeu? Né?
não é ambiente. Não é que eu não vá e tudo, mas não é ambiente para mim. Sim. Não dá. Então tem certas coisas que você tem que evitar e tomar um posicionamento. Às vezes você não quer, né? É. Não quer abrir mão, né, Davis? Isso. Não quer abrir mão. Eu, por exemplo, quando eu aceitei Jesus, eu sempre disse, a prostituição, como é que eu posso falar? A droga, a cachaça, a festa. Eu saí, mas a música era um mal na minha vida, né? Eu sempre digo que tinha um espírito americano no meu juízo, né? Que eu não sabia nada de inglês, só gostava de música internacional, né? Sempre brinco na igreja, fly, né? Não, era aquela resenha. E eu vivia preso naquilo, né? Gostava de ouvir, e era preso, mas eu sei que era minha alma era presa. Eu estava na igreja, mas minha alma ainda era presa. Eu pegando esse gancho com relação ao posicionamento, eu sempre digo quando eu estou conversando com alguém sobre a minha vida, a minha decisão por Cristo publicamente foi dentro de um templo. Sei. Mas o posicionamento foi numa madrugada, 2 horas da manhã, dentro de casa, sozinho, bêbado, onde eu estava no subsolo do fundo do poço. Nossa. Eu sei. Tá bem. Nesse momento eu estava trabalhando, novato em um cartório. Nesse momento eu estava com um pensamento suicida, tanto que posteriormente, um tempo depois, antes de ir para a igreja, eu tentei o suicídio por 2 vezes, né? E um deles eu lembro muito bem que foi 9 horas da noite dentro do matagal, com quase 2 caixas de Lexotan, vários medicamentos, tudo eu tomei de uma hora só e dormi 3 dias e faltei o trabalho. Não senti nada. E a segunda, quando eu me acordei, vi que não tinha morrido. Dias depois, eu não lembro exatamente o tempo, quantos dias depois, eu comprei raticida, porque o 1080 eu não consegui. Fui na farmácia, o cara ali, inclusive a farmácia foi aquela que era da Agronorte ali, vizinho Veredas, que era o Hospital do Açúcar, não tinha aquela farmácia enorme ali, que era Droga Norte. Lembro. Pronto, eu fui ali comprar. O cara disse, não vende mais. Isso na época, 21 anos atrás, o cara disse, não vende mais, é crime quem vender. Perguntou para que eu queria, eu dei meia volta, fui embora. Graças a Deus que você não achou o galego do mas veneno. Mas achei o raticida. Mas antes disso, o posicionamento foi, bêbado, disse, se o senhor não me tirar, porque eu chamava muito rezar e o meu contato com Deus, além daquele momento que eu falei dentro de casa aos domingos, foi uma tia minha que disse assim, olha, você vai ler esse versículo aqui, desse livro do Salmo 90, e vai rezar dessa forma aqui. Pronto, a minha base foi essa. Quando eu estava nessa madrugada dessa forma, eu lembrei de Deus e disse, Deus, e eu sempre disse, eu não sou nada, não sou católico, não sou nada, porque eu não pratico nada. Permeei, passeei em várias doutrinas para conhecer, passeei sim, tudo, a maioria delas por bebida, no espiritismo, no kardecismo, quase que eu ia para festas de Umbanda lá naquela pista que dá para Cachoeira do Mirim, dia sexta-feira. Mas a minha decisão ali foi, se o senhor não me tirar dessa situação aqui, eu vou me acabar. Isso 2 horas da manhã. No domingo, isso era um sábado para o domingo, 2 horas da manhã. No domingo de manhã, eu não perdia uma praia e uma cerveja gelada na praia. Não perdia de domingo, eu não perdia. Sempre estava na praia, fui muito camaleão. O tempo eu fui da noitada das boates, o tempo eu era do dia. Então, quando eu disse isso, quando amanheceu no domingo, 9 horas da manhã, um amigo meu muito próximo a mim, que não foi o anterior que eu conversei, ele disse, vamos aqui no bar, que tinha um bar na rua que eu morava, tomar uma cerveja, Davis. Eu disse, olhei para ele, olhei para o sol, ressacado, Deus me lembrou na hora da oração, do que eu falei, da palavra que eu empenhei ali atrás. Você declarou, né? Deus me lembrou, eu olhei para ele, a pulso, doido para ir beber, doido, que eu era alcoólatra, como o Vicente falou agora, eu não era um cara de tomar só uma caneca de chopp, uma caneca de Ninguém bebe só. Se eu fosse da época dessas torres que surgiram agora em shopping, aquelas torres eu tomava acho que umas 3 daquelas sozinho, porque eu saía da orla, de Baimbá na orla, de Maceió, eu dizia, eu vou tomar da Jatiuca, do Alagoinha, que agora é o Marco dos Corais, até a Pajuçara, de barraca em barraca daquela, passava pelo Lampião, passava pelo Piratas, toda a barraca eu tomava uma cerveja. Quando eu chegava na Pajuçara, eu tava... Não, já nem tava pegava chegando. um táxi. Quando ele disse isso, eu olhei para ele e disse, não vou. Você tomou uma posição. E ele olhou para mim e disse, você tá doente. Abra aqui, porque era um cara muito próximo, um amigo mesmo, que a gente conversava sobre Paulo Coelho, conversava sobre vários livros, um leitor nato.
eu abri o portão, ele entrou, eu sozinho. Ele pegou em mim, deve você estar doente. Eu disse, não estou, eu não vou, meu irmão. Desse dia para cá, Deus começou a trabalhar na minha vida. Porque o posicionamento, ele precisa ser tomado diariamente, né? Sim. Cada um de nós aqui, né? Você, eu, né? A gente às vezes precisa tomar posições na vida da gente. A gente está na igreja, tem época que a gente está frutífero, tem época que a gente só está folhado, né? Né, Carol? Tem época que a gente já tá sequinho. A ponto de... A primavera vai chegar, né? Como diz a Ana Paula Valadão, né? A primavera vai chegar, nunca me esqueço do DVD Esperança. Quer dizer, e a gente precisa dessas posições, às vezes está na igreja, você ainda é estúpido, cavalo batizado, palavrão, né? Briga no trânsito, né? Briga nas redes sociais. Nas redes sociais. Não, é meu caso que eu não tenho. Graças a Deus. Mas de vez em quando eu mando uma respostinha no YouTube para algumas pessoas. Mas a gente precisa tomar algumas posições para a gente ter paz. Para a gente ter paz. Porque a gente precisa sair de cima do muro. Sim. Tem gente que luta até hoje. Meu Deus, eu vou ter que viver orando, fazendo uma devocional. Vou fazer um voto a Deus para fazer uma devocional. Gente, devocional é um chamado de Deus para a gente. A gente não precisa fazer voto para isso. É gente que ainda não entendeu. Vamos lá, um budista, ele vive a sua religião na íntegra. O cristão tem que aprender a viver isso também. Até a de comida, vida, né? né? Que o budista come por causa da religião. As pessoas têm, deles. sabe, aí a gente vê uns crentes que vivem de show, de eventos, né? Não vive da vida do Senhor, né? A vida de Deus, entendeu, Vicente? Vive de momentos, não vive da palavra, não se alimenta da palavra. Acha que está, como você falou, questão de shows e eventos. Não, Deus está ali, Deus está aqui. Não é nada demais, né? Deus tá na gente. A gente é a igreja. Sim. Então cabe a gente buscar o Senhor e Ele nos encher. Isso. Entendeu? Nos santificar cada dia mais. Que a gente não está falando aqui, nós não estamos aqui julgando. Claro que não. O nosso intuito aqui nessa noite, nessa reunião aqui, não é isso. É porque a gente quer esclarecer para aquele irmãozinho que está na congregação que ele precisa mudar. Quando a gente vai para as cartas que Jesus, enquanto estava aqui, os evangelhos, em Lucas, Jesus fala assim, que antes de você seguir a ele de fato, analise, né? Igual um pedreiro, igual um construtor quando vai construir uma casa. Ele precisa ver se ele vai ter dinheiro para terminar aquela casa, senão os vizinhos vão passar e vão ficar dando chacota dele, né? Então ele fala a mesma coisa, para servir a ele e ter o reino de Deus, analise se você está disposto a abrir mão. Porque antes disso ele fala assim, se você não aborreceu o seu pai, a sua mãe, seus vizinhos, seus parentes e até a sua própria vida, você não é digno do reino. Isso. Então, nós, quando nos decidimos por ele, significa que nós vamos nos aborrecer por várias vezes. Quando aquela luta que você falou no comecinho, entre carne e espírito, é sempre essa luta, constantemente. E que em nome de Jesus o espírito vença. Né? Amém. Que ele vença. Amém, meu Deus. E essa militância, ela se torna, vamos dizer assim, o espírito ele vai ganhar, entrando na questão do avivamento que o Vicente falou, que não é os eventos, mas o avivamento é pela leitura, é pela oração, é pelo jejum, é pela sua vida com Deus. O avivamento é isso. Sim. Você está firmado sua vida na rocha, é isso. Então, quando vem essa questão da militância, o meu espírito só vai vencer, porque a natureza humana ela não vai ser subjugada sozinha, ela não vai ser mortificada sozinha, mas ela também não vai se converter, ela também não vai embora da sua vida, mas você vai se sentir espiritual, porém humano na terra, mais forte, porque quando a Bíblia vai dizer assim, a carne está fraca, mas o espírito é forte. Você é forte quando você se alimenta, quando você vive um avivamento, por todas essas questões aqui que eu falei. E aí você tem como subjugar a sua natureza. Então, por exemplo, nessa questão simples que a gente colocou bem colocado aqui, não é pecado nada que a nossa geração, o nosso dia a dia oferece como plataformas digitais, todos os recursos digitais, está no shopping, está numa praia, está numa casa de praia, está onde for. Não é errado.
A questão toda é, se cada vez mais eu dou mais ênfase e estou Sim. gastando meu tempo mais com tudo isso, claro que a minha natureza, o prazer da minha natureza vai ser, que não, isso não é pecado, vai estar mais forte Isso. É o do que eu que tô é alimentando, questão né? de tempo. É. Eu tenho 24 horas do dia. Então, se eu gasto mais tempo no lazer, em todas as outras questões e não com Deus, ou pelo menos equilibrar isso aqui, primazia com Deus, estar em oração, gastar um tempo com o Senhor, para o meu bem, para o nosso bem, Sim. o espírito ele vai enfraquecer. E também tem uma coisa, você falou assim, a questão não é errado. A gente tá nas plataformas digitais e tal, mas é perigoso. Isso, Porque tem crente seguindo a hereges, isso. a pessoas que profanam da fé. Ah, porque uma influência, é uma grande influência, já está dizendo influência. Qual foi a desgraça da vida de Aminon? Uma influência chamada Jonadab, que botou na cabeça dele para estrupar a irmã. A gente vê o pessoal seguindo, todo mundo quer seguir. Você veja, seguir é uma coisa muito séria. Porque Jesus disse assim, olha, o escriba chega para ele e diz assim, aonde tu for, eu vou contigo. Jesus disse, as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Né? Seguir a Cristo é uma vida de renúncia. Isso. Ele quis dizer isso. Ah, eu estou seguindo fulano. Ah, ele é um cara que se veste, é uma pessoa que se veste, é uma pessoa que está na moda, é uma pessoa que tem uma performance. Às vezes você tá seguindo uma pessoa e aquilo ali é uma idolatria na sua vida. E você não quer que ninguém cobre isso. Está em cima do muro. Quem está em cima do muro não gosta de ser cobrado. Cobrado. É. Entendeu? Aí pode. Tem pais que dizem assim, pastor, São João é pecado meu filho se vestir de quadrilha? Né? Ainda tem gente que diz assim, ó pastor, a foto da minha menina aqui estava no Halloween. Né? Quer dizer, a gente não tem mais que estar ensinando isso a crente. O crente deve saber que ele anda num caminho de luz. Sim. Não é verdade? Ele tem que saber que ele anda num caminho diferente. Eu vou para a festa de todo mundo, por me chama. Vou lá com o meu bolo, almoço. Vou-me embora. O pessoal vai curtir, vai dançar, vai farrear. Faço casamento de gente que não é crente. Mas eu sei que o meu momento foi até ali. Dali em diante já não é mais meu. Interessante isso que o senhor falou, porque uma vez eu vi, se eu não me engano, não sei se foi uma pastora, um corte de um vídeo, ela falando o seguinte, vai ter eventos que você vai ter que ir, do seu primo, da sua tia, alguém que você não pode deixar de ir. Isso. Ela disse, o problema não é esse, você vá, ah não, mas a festa é do mundo, não, mas vá, sente, né, coma o bolo, coma lá a refeição, ore. Mas vai ter uma hora que o Espírito Santo vai dizer, tô indo. Bora. Você chega para o anfitrião da festa e diz, olha, o meu amigo saiu Eu tô saindo também. e né? eu tenho que ir com ele. Pronto. Porque o Espírito Santo é o seu Te amigo. incomoda, né? E vai embora. Ela diz, sabe qual é o momento que o Espírito Santo vai embora? Quando a festa começa a ficar muito alegre. Por quê? Porque a bebida traz uma alegria momentânea. Isso. Então as pessoas vão começar. Quando o som aumentar, você vai perceber. Isso. O som aumentou, as pessoas estão falando alto, tão alegre, o Espírito Santo vai embora. Aí o E pezinho- ele É a hora de vazar. vai embora. Saída Vai pela embora janela. Aí o também. pezinho começa a balançar. Né? Não é só isso, porque a bebida ela traz uma alegria. Com certeza. E como o Vicente bem colocou, eu também era assim. Tanto eu não como é que se diz, me contentava com uma caneca, como eu não ficava bem depois. Eu me comportava pessimamente e muitas vezes, no decorrer dos últimos 10 anos que eu estava alcoólatra mesmo, eu comecei a ficar violento. Meus comportamentos começaram a ficar agressivos no meio dos meus amigos que começaram a não querer andar mais Abismo. comigo. Chama Puxar outro. outro Abismo. abismo. Né? Perdeu o E dentro controle desse total, né? contexto, a prostituição e muita coisa. Sim. Então, o Espírito Santo, um bem colocado que eu nunca esqueci desse trecho, dessa ministração dela, que ela disse, o seu amigo saiu, saia junto. Saia junto, tá na hora de Dê uma sair, né? satisfação para o anfitrião e diga, meu amigo foi embora, é um amigo importante. Você não precisa dizer que é o Espírito Santo, mas Não você vai dizer, entender mesmo, né? Não vão com entender, certeza, não vai mas diga, ó, meu amigo saiu, ele veio comigo, eu vou voltar com ele. Pronto. E vai embora. Tchau. Tchau. Né? É o momento de você ir embora. Você fez o social, você honrou o compromisso, porque é questão de etiqueta, você
não desonrar um compromisso. Então você tem que honrar o compromisso. Se você deu a palavra que vai, você vá. Né? Vai ter festas que você não vai. Você vai dizer, olha, não dá. Você não vai precisar dizer sim. Vai ter aquelas que você vai precisar dizer sim, você vai estar lá. Por exemplo, o sacerdote, um pastor, ele é público. Então vai ter recepções que ele vai ter que estar. Mas na hora que o Espírito Santo disser, eu estou indo, meu filho. Já deu. Né? Você vai chegar e vai dizer, minhas ovelhas, eu estou indo Pastor também. Oxi na hora. Né? É isso. Rapaz assim que gosta de ficar, né? Então. Que nem eu. Porque precisa, né? A gente vê, eu tenho sentido isso das pessoas precisarem tomar uma decisão. Né? Cara, tá no ministério, abraça. Né? O que eu mais vejo de obreiros hoje em dia é: povo é difícil, povo é difícil, povo é difícil, povo é difícil. Mas o povo é difícil mesmo. Pessoas são difíceis. Ser humano não tem a esse. Eu acredito que em time de futebol tem problema. Né? Eu acredito que Todo lugar tem problema. em corrida, em atletismo. Onde tiver ser humano. Onde tiver ser humano, né? Porque a gente fica com essa coisa, não, sei lá, a igreja tem um jeito de ser. Quer dizer, se a gente em cima do muro, gente que ainda não aprendeu a amar. Tá ali só para julgar, né? Criticar, né, Vicente? Achando que pode dominar a pessoa, né? É muito difícil. O lidar com pessoas é muito difícil. Mas a gente tem que aprender a respeitar e fazer vista grossa para algumas coisas. Porque tem coisas que você não vai conseguir mudar. Você não consegue mudar uma pessoa. Aham. Ela que tem que ir sendo mudada e transformada pelo Espírito. Não adianta, eu não vou incutir uma coisa na tua cabeça brigando com você. Não consegue. Sim. De forma alguma. Vai gerar mais ira. Isso mesmo. Vai gerar mais Gerar ira, mais né? confusão. Não tem como. É necessário que a gente se permita também, né? Estar em cima do muro é uma decisão, Sim. né? Tem gente que está ficando velho nas igrejas e nunca se posicionou. Passou décadas, está passando uma geração, né? E não se posicionam. E às vezes traz uma má referência até para as próximas gerações. Com certeza, com certeza. Quando a gente fala como pais espirituais, né, como pessoas que a gente sabe que vai deixar um legado para a próxima geração, isso é algo muito importante. A gente precisa se preocupar com aqueles que virão. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que os nossos irmãos em Cristo, eles falavam assim, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Sim. Isso. Então, pode me imitar, pode olhar pra mim. E davam a cara a tapa. E hoje a gente fala o quê? Deus me livre, nem olha pra mim. Não olhe pra mim não, porque eu sou falho. Não olhe pra mim não, porque eu não sou homem. Não olhe pra mim não. Querendo se esquivar de uma responsabilidade, de uma obrigação que o Senhor deixou pra todos nós. Claro que Porque aconselhar é difícil, né? é difícil, E uma mas é uma responsabilidade de obrigação. ser sal e luz, né? Nós temos que ser. Não adianta eu olhar para o meu irmão e falar, meu irmão, tu tá errado. Né? Para os jovens, como é os que eu mais frequento a minha casa e tal, olha, meu irmão, tu tá errado, não faça isso. E eu fazer. Se eu estou fazendo, ele vai poder fazer aquilo. E ainda tem aquela outra coisa que atropela. É que o pessoal diz assim, pastor, porque fulano é assim, esses meninos, esses jovens, fulano não sei o quê. Eu digo, a resposta que eu sempre dou é a mesma. Eu não parei, eu não criei. Né? Eu não posso pegar o problema dos outros e resolver da noite pro dia. Né? Porque às vezes a gente vê pessoas, a insubmissão também é você estar em cima do muro. Claro. Isso. Tem pessoas que não querem tem pessoas que não são tangíveis. Já notou isso? Sim. Vamos por aqui? Não. Né? Vamos fazer desse jeito? Não. Eu tenho visto isso o dia a dia. Como é difícil, meu Deus. Né? A gente deveria olhar como é um pastor tangendo as ovelhas. Ele está lá com um cajado, e elas vão numa paz tão grande. Bom. As ovelhas de duas patas deviam aprender isso. Né? Assim, é muito difícil. Meu Deus, a gente perde pessoas quando a gente mostra uma verdade a elas, muitas vezes. É porque elas estão em cima do muro. Porque a repreensão, a Bíblia diz a princípio, ela não parece ser boa, mas depois produz um fruto de justiça. Está lá na palavra. Permanece. Né? A gente às vezes diz a uma pessoa, rapaz, para de postar essas coisas nas redes sociais, né? Não, mas não é nada demais. Tem gente fraco, né? Às vezes... Vai escandalizar o outro. Né? Vai escandalizar. Por mais né? seja algo certo,
Isso. coerente. Mas se vai escandalizar, e tudo a palavra orienta, né, rapaz? Orienta. Se vai escandalizar, isso aqui que você está fazendo é certo, mas se vai escandalizar o teu irmão que é mais fraquinho na fé, o novo convertido, Sim. não faça na frente dele, não diga na frente dele. Você não está errado, mas como você já está forte na fé, você é maduro na fé, você tem solidez para isso aqui, mas se você está andando com alguém que você sabe que ele não vai suportar, isso para ele não vai ser administrado bem, é aquilo que eu falei assim do testemunho. Você não fala tudo porque tem gente que não vai estar preparado para ouvir. Não. É isso. Jesus diz assim, o seu testemunho é uma verdade, foi tudo verdade? Foi. Mas o discernimento, a sabedoria, o mundo dos conselhos, onde a sabedoria surge eu devo falar tudo? Será que vai ter gente ali que não vai se escandalizar? Teve um irmão uma vez, sabe, Davis, que ele casou, foi para lua de mel e tal, aí ele voltou, aí num culto, foi contar na igreja que a noite foi assim, que a gente não pôde viver. E, rapaz, virou motivo de chacota. Até um rapaz tinha trazido o pai dele, a família fez... Testemunho é uma coisa muito séria, né? A gente às vezes não sabe nem colocar ele direito, então o pessoal fica tudo criticando, né? E é bom poldar certas coisas, porque também, não tem... E também a questão assim, da base familiar, quando o senhor diz assim, eu não criei, não foi eu que gerei. É muito difícil. E, por exemplo, eu cheguei para a TVV, esses dias que a gente teve muito mais contato com os ensaios, eu, a Gleice e ela lá conversando, o Fred, e eu cheguei para ela em particular, eu disse, Vitória, Deus, assim, meus parabéns por ser você esse instrumento para as crianças dessa igreja, por todo o amor, porque quando a gente está mais perto das pessoas que a gente vai conhecendo, o trabalho da pessoa, a obra de Deus na vida da pessoa, a dedicação da pessoa, o insistir naquele... E a Vitória é uma guerreira. Deus, parabéns, Deus, assim, honra e glória para o Senhor na sua vida, porque não são seus filhos e você cuida. Eu sei que lidar com crianças, com adolescentes, com jovens, com essas idades, diversas idades, 6 anos, 5 anos, 4 aninhos, 3 aninhos, 7 aninhos. É ótimo cuidar desse novinho. É muita responsabilidade. Dá uma responsabilidade grande, mas é mais fácil, sabe? Porque tudo lúdico ajuda muito, né? Mas também, né? ela disse uma coisa importante, ela disse, Davis, mas se faz necessária a base familiar. Claro. Porque uma coisa eu aprendi e tem muito a ver com o que ela falou, isso aí, base familiar. Um professor, uma vez na faculdade, disse assim, uma sociedade sadia, tratada e curada é feita de famílias tratadas, sadias e curadas. Com certeza. Então, se tem famílias, núcleos familiares bem, temos uma sociedade bem. Então, sempre a responsabilidade não vai ser do pastor, não vai ser do diretor da escola, não vai ser do professor da universidade, da escola, da primeira infância, do ensino fundamental. Não vai ser. Vai ser primeiramente da família. Papai e mamãe. Do papai e da mamãe. Ou do responsável que se estiver faz cuidando, necessário, né? E dizer assim, sempre não cansar dos nãos quando necessário ou dos sims quando necessário, porque o filho sempre vai botar o dedinho na tomada, não. Ele vai 10 vezes e você vai ter que dizer 10 vezes não. Aí tem que incansável. Não bota dentro da tomada. Não bota, tem que levar um incansável. choque pra aprender, né, cara? Tem que levar e às vezes a criança vai levar aquela quedinha, né? Qual é o pai que suporta ver arranhar o joelhinho? Mas o que é que a gente também aprende por pessoas especialistas nessa área pediátrica? Caiu, deixa ele levantar. Ele vai começar a forjar nele a atitude. Se ele caiu porque ele provocou, se ele caiu ou levou um choquezinho porque ele foi lá botar o dedinho, às vezes Deus permite porque é inevitável. Claro. Isso ele sentiu, ele não vai mais lá. É o choquezinho. Seja o adulto ou uma criança. Dói no coração do pai ver o seu filho com 7 aninhos e ralar o joelho, levar uma topada. Dói. Isso. Você não quer ver Mas aquilo. Mas quando acontece, deixa ele levantar. A queda fortalece. Deixa ele levantar. Já que ele caiu, deixa ele levantar. Amadurece. Amadurece. Essa é a visão. Amadurece. É isso, né, gente? A gente tenta trazer essa visão, porque eu tenho visto muita gente nesses dias, né, que tem que tomar uma posição, sabe? Do nada se chateia com a igreja. Vou sair, vou procurar outra igreja, sei lá, umas coisas assim esquisitas, eu acho. E a gente vê que é um pessoal que fica assim, eu tô dizendo, igreja é hospital. Aqui tem todo tipo de doente. Né? E só um médico, né? Não é isso? Talvez sejamos enfermeiros. A gente precisa entender isso. A cura é Cristo, não é pastor. A gente só está aqui como canal, né?
E tem sido difícil, né? Difícil levar, dizer assim, sai daí. Porque como a Carol falou no início, né? Quem tá em cima do muro tá fazendo a vontade do diabo. Porque pior do que uma obra não ser realizada, né? É ter um obreiro que pode realizar e não quer realizar. Porque ele ainda está ali na posição dele. É do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Isso para mim é estar em cima do muro. Sabe? Não querer mudança, não querer transformação. Né? Jesus ele foi categórico com o Nicodemos. Né? Nicodemos chegou lá, bom mestre, cheio de elogios. Né? Aí sabemos que tu és de Deus, que não fosse, não podia fazer os sinais que tu fazes. Jesus disse: necessário vos é sair de novo. Necessário vos é nascer de novo, né? Quer dizer, ele queria levar a conversa por um lado, Jesus foi logo da água. Cortou. Né? Quem não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? Aí como é que pode o homem já velho nascer de novo? Jesus, tu é mestre em Israel, tu tá velho em Israel e tu não entende disso, né? Quer dizer, tem muita gente que tá velho e não tá entendendo ainda as coisas. Interessante. Às vezes, por exemplo, nós temos a certeza, como o senhor falou, Sansão, tem a certeza que estava com ele Senhor. achava que Deus estava com ele. Só que Jesus, ele trabalha na vida da pessoa com cada um diferente, né? E aí tem a história do jovem rico, porque ele estava certo que estava fazendo tudo e ele estava cumprindo tudo. Isso. Só que ele não descobriu nele, aí aí coloco que ter dinheiro não é ruim, né? Não é ruim, não é pecado, é bom. Mas ter Mas mamon nele né? era um Deus. É um Deus. Ele era pegado. Com ele, o tratamento foi aquilo ali. Se desprenda. Zaqueu, como a gente colocou anteriormente, ele já se posicionou e disse: eu vou doar metade da minha riqueza. Aí eu entendo que era a riqueza dele, vamos dizer assim, a parte honesta. E ele disse: aquilo que eu furtei, eu vou quadruplicar e devolver. Então ele separou, fez uma dicotomia bem transparente e nítida. Eu vou metade da minha fortuna, que aí é uma conjectura minha, eu entendo, né? Que ele quis colocar da fortuna honesta, lícita, mas devolver, porque o texto separa bem isso, o que ele roubou 4 vezes mais, que ia já afetar também a fortuna dele. Ele se posicionou. Enquanto ele se desprendeu, o jovem se entristeceu. Sim. Infelizmente nós chegamos a isso, né? A gente tem visto muitas pessoas que esses conceitos, né? A visão tem que se adequar à palavra. Uma vez quando eu trouxe uma mensagem aqui, vocês são da palavra ou dos que seguem a Jesus? E muita gente ficou assim, meu Deus, como é que o pastor vai destrinchar isso? Não, foi uma... Né? Porque seguir Jesus é fácil. Eu posso seguir o dia todo e quando ele for, eu vou. Judas, né? Multidão andou com ele, né? Multidão andou Pra onde com ele ia, se ele curava, ele Geral libertava. tava. Todo mundo comia sanduíche X-peixe, né? Sim. X-Peixe, Não tinha X-peixe, né? Né? Quer dizer, todo mundo comeu muito ali. Mas a gente sabe que ele mesmo dizia, muitos serão chamados, Poucos escolhidos. poucos escolhidos. Né? Então, a visão de hoje é essa, amigos. A abertura de hoje foi para que a gente trouxesse um pouco a luz da palavra de Deus, né? E ajudar os nossos irmãos, né? Dizer que nós não estamos aqui julgando, mas estamos mostrando que cada um de nós talvez já vivemos o nosso período em cima do muro. Sim. Até um perdão de você tomar a decisão de perdoar ou não perdoar, você está em cima do muro. Né? Você precisa tomar posicionamentos, porque só sai de cima do muro quem se posiciona. Exato. E por mais que a gente queira, ainda quero deixar bem claro aqui. Talvez você vai me assistir aí, né? Não sei se você vai até o fim, né? Assistindo, para você tirar suas próprias conclusões também. Você está ficando velho na igreja e não está se posicionando. Entendeu? E a desculpa é o povo da igreja, é o obreiro da igreja, é o pastor da igreja. Quando a gente... na minha terra diz que a desculpa do amarelo é comer barro. Já vi também. Né? Ele nunca admite que está com anemia. Não. Né? Quando ele também está com o fígado doente. Então a gente vê essa questão. A gente quer mostrar isso para as pessoas. Né? A Carol lida com jovens, você lida com a igreja em si, Vicente também, que é do corpo diaconal, né? É um diácono da nossa igreja.
Por exemplo, eu fico muito feliz que eu vi o Vicente sempre tendo uma posição de crescimento. E eu louvo a Deus. Glória a Deus. De vez em quando eu vejo ele ali no seu terno, servindo na igreja, eu digo, meu Deus, muito obrigado. Que um dia eu vi o Vicente chegar aqui, tão na dele, né? E eu sei que... Eu admiro muito você, meu irmão. Acho você um cara, assim, muito posicionado. Uma coisa que eu nunca vi de você foi murmuração. Né? E eu vejo você posicionado, né? A palavra já diz, né? Em tudo dai graça. Tudo dá graça. Né? Você realmente tem um testemunho de vida muito bonito. Graças a Deus por isso, né? Isso é tão bom porque a gente vê uma pessoa que... Olha, eu vi pessoas que com menos coisa, chuta o pau da barraca, deixa tudo pra lá, né? E a gente vê que quando uma pessoa chuta o pau da barraca, fica em cima do muro, ela traz junto com ela desonra, ingratidão, né? Como se fosse um rolo compressor passando por cima de todo mundo, né? Dos conceitos da palavra. Mas a gente está aqui para isso, para abrir a mente. Poxa, né? Jesus, ele era simples com as pessoas. Você tem nas respostas dele, não era com as pessoas. Foi que Jesus disse a Pedro: Simão Pedro, quando tu te converter, ajuda teus irmãos. Não foi lindo aquilo? Ele não expulsou o cara dali. Mas só Pedro, quando tu te converter. A igreja de Jesus tinha muito probleminha. Tinha um ladrão. Um arengueiro. Tinha um não convertido. Tinha um que beijava tanto que eu acho que abusava. Aquela João, né? Abraçava tanto. Então a gente sempre tem essas personalidades, né? E eu espero muito que... Eu mesmo quero... Eu não quero viver em cima do muro. Amém. O que tiver para mim fazer, eu quero fazer. Né? O vento assopra, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mesmo assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Está lá em João, né? Tem muita coisa em mim que eu quero que mude. Tem hora que eu digo, Espírito Santo, você é o hóspede, né? Mas toma conta dessa casa aí, que o dono abandonou eu, né? Direciona a mente, direciona o coração, direciona a vida, para a gente não errar tanto, porque a gente é sujeito a erros, né? Sim. Como pastor, como humano que sou, né? Então, que nessa noite a gente possa trazer um pouco mais da clareza da palavra de Deus em cima desse assunto tão relevante, né? Tem gente que a gente ama, gente que está no ministério, gente que está à frente da obra, mas que precisa sair de cima do muro. Amém. E seguir Jesus. Amém. Amém. Vocês têm alguma consideração final, uma palavra para deixar para as pessoas, um conselho do seu coração? A gente está aqui para isso, né? Eu tenho sim. Eu separei aqui em 1 Reis, no capítulo 18. No capítulo 18, quero não. No verso 21. Né? Foi mal, minha gente, eu nem estava olhando para vocês, mas é que eu estava ainda abrindo a Bíblia, eu ia olhar. Em 1 Reis 18, 21, Elias, antes de ter aquele duelo de gigantes, né, entre Deus e um pequeno Baal, Elias fala assim para o povo: Por quanto tempo vos cocheareis? Ou seja, vocês vão ficar titubeando entre Baal e o Senhor. Se Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, então siga-o. Então, que hoje a gente possa tomar essa decisão de seguir ao Senhor, porque de fato, né, se a gente for concluir aqui a nossa leitura, a gente vê que o Senhor respondeu com fogo e de que Baal foi humilhado e os seus profetas mortos, né? Amém. E assim continua sendo, o Senhor continua respondendo com fogo. E sempre, 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 sempre. Aí no fim, né, todos eles se ajoelham e declaram, né, só o Senhor é Deus de Israel. Aleluia, que a gente amém. possa Glória a declarar Deus. que só Deus é a nossa justiça, a nossa bandeira, em nome de Jesus. Beijos. Amém. Davis, tem alguma consideração final? Pegar o gancho que a Carol falou no início. Pode olhar para aquela. Pegar o gancho que a Carol falou no início sobre Josué. Então, Josué ele também se posicionou quando ele decidiu continuar servindo ao Senhor. Ele disse, eu e minha casa. Ele tinha convicção da base que ele tinha familiar, do legado que ele estava deixando na sua família. E ele disse com toda certeza, falando por ele e pela sua casa, que iria continuar servindo a Deus. Ele tinha uma vida com Deus. E ele deixou à vontade, porque a Bíblia diz que o convencimento, a comissão que Deus deu à igreja foi pregar. E o convencimento vem do Espírito Santo. Amém. Então, Josué era justamente convertido, era convencido, era convicto que ele deveria considerar servir ao Senhor e prosseguir a servir. Então é isso que eu deixo para você nessa noite.
que você continue servindo. E se você ainda tem alguma dúvida, que você consulte o Espírito Santo, consulte a palavra e que você se posicione, porque o arrebatamento está chegando. E nós temos que entender que nós só vamos parar de ter as certas dificuldades nessa terra, os percalços da vida, que isso acontece, isso é normal, é do dia a dia, seja na obra, seja no secular, quando nós fomos arrebatados. Então, se você fala, ó Maranata, você tem que entender que você tem que estar no corpo de Cristo e ser arrebatado para você viver uma eternidade com o Senhor. Amém. Então, seja um Josué, se posicione, entenda que você tem que viver um avivamento pela palavra, pela oração e pelo jejum. Amém. É só isso. Até breve. E aí, meu rei? Como todo mundo falou questão de posicionamento, quero falar aqui a questão do posicionamento de Cedraque, Mesaque e Abidnego. Isso. Ainda que eles foram jogados numa fornalha, Sim. se posicionaram e foram a fundo, Amém. sem nem titubear, não pensaram duas vezes, e foram jogados na fornalha, e o Senhor cuidou em todos os momentos e os detalhes, e saíram dali sem nem nada, nem um arranhão. Então, posicionamento. Glória a Deus. Não adianta eu estar na igreja, eu estou dentro da igreja, mas está bacana aqui, sentado, como o pessoal fala, o crente 3S. Sentado, salvo, satisfeito. satisfeito. Entendeu? Eu tenho que me posicionar diante das circunstâncias, de Sim. tudo. E estar ali buscando ao Senhor, e firme, e crendo que o Senhor é o nosso Deus. E pronto, Amém. acabou. Amém. 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 Só Ele vai nos livrar, vai nos salvar e vai cuidar de nós. É isso. O mundo de hoje, todo mundo está vendo as circunstâncias que a gente está vendo, as coisas que estão acontecendo, Os sinais são os claros. sinais. Claríssimos. Se a gente não se posicionar, nossos filhos e netos vão se perder. Exato. Temos que manter o foco no Senhor. Essa geração gera outra geração. Isso. Né? A gente foi fruto de uma geração e a gente espera que essa geração seja madura para gerar uma mais madura ainda. Né? Amém. Amém. Não é isso? É isso. Muito obrigado por vocês terem vindo para a abertura dessa noite, viu, minha gente? Foi bom demais estar com vocês aqui. O papo foi muito bom, né? A gente vê que vai para uma outra linha do nosso pensamento, né? A gente pensa uma coisa, mas quando a gente começa a conversar, né? A gente falou dos outros aqui a noite todinha. Falamos só dos outros aqui, da vida dos outros, da vida do Davi, da vida do Sansão, da vida de várias pessoas, né? E do dia a dia, porque a gente quer deixar uma palavra para você. Ainda há esperança, né? Glória a Deus. Se posiciona, tira teu coração duro aí, pede um coração novo a Deus. Tenha certeza que o Senhor vai fazer uma obra linda, tá? Que Deus abençoe, né? Fica com Deus, a abertura está aqui, né? Aqui nós queremos agradecer a luz cênica do nosso querido Memelite, sempre trazendo luz para os seus eventos, que é uma bênção, sempre cooperando com a gente, né? Desde a gruta que Memé coopera com a gente, né? Uma bênção de Deus, né? E RE Estúdio Podcast, gravação e produção. Se tiver alguma coisa aqui, ó, para fazer, procura a gente, né? Tem uma equipe aqui maravilhosa para gravar suas entrevistas, apresentar seu trabalho. Nós temos esse serviço para oferecer a você. Entre em contato com a gente, tá? Nas redes sociais, você vai nos encontrar já já. Com fé em Deus, até a próxima semana, né? Um beijo no coração e a abertura dessa noite encerra por aqui. Tchau.